Giro Redação. Municípios ficam com 40% da outorga da concessão da Compesa. Vamos entender melhor com Laís Florencio. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa história da Compesa tem dado o que falar, né? Mesmo a gente escuta muito, tem muita gente contrária, muita gente a favor dessa concessão. E ontem, enfim, né, depois de um ciclo de ouvidas com a população, ontem o governo do estado se reuniu com alguns prefeitos, né? Foram mais de 100 prefeituras que participaram e aprovaram o que foi apresentado nessa reunião virtual. O contrato de gerenciamento dos recursos da concessão da Compesa foram discutidos, né, com os colegiados de micro-regiões, né, da região metropolitana do Recife, Pajeú e também do Sertão. Né, e aí trata sobre o fornecimento de água e também o tratamento de esgoto. Na definição, o que ficou acordado é que a empresa que conseguir a concessão desses serviços, né, para fazer essa prestação de serviços, vai destinar 40% dos recursos para investimentos nos municípios e 60% para os investimentos do governo do estado. Né? Essa é a fatura aí que essa concessão vai dividir dos recursos. Né? Além disso, olha só, o contrato recebeu algumas ressalvas de prefeituras, né, quanto à forma de distribuição dos recursos. Inclusive, 6 municípios optaram por se abster, né, de votar nessa parte, que foram Petrolina, Araripina, São José do Belmonte, Amaragi, Gameleira e Serra Talhada. Além disso, também foi discutido, Renato e Vitor, dentro dessa reunião, se houver alguns pagamentos de valores adicionais por meio da concessionária, como é que esses valores adicionais vão ser divididos. E o que ficou acordado na reunião é que seria dividido 25% para investimentos retornando para o município, 25% para o estado e 50% para a própria Compesa. O que acontece nessa concessão é que não seria o recurso que seria pago aí pela empresa, né, que vai ter direito à concessão, não vai ser retornado diretamente para os governos. Eles devem ser reinvestidos, né, na infraestrutura desses municípios. O que ficou em aberto, por exemplo, é quais exatamente prefeituras participaram, né, dessa reunião. Né, porque, por exemplo, o governo de Pernambuco tem uma posição, outras prefeituras que têm oposição ao governo do estado têm outra, né? Então, não ficou exatamente claro. Ficou claro aí, por exemplo, quem se absteve de votar, mas não exatamente de quem participou. E, por último, para a gente encerrar esse assunto, né, ficou também definido nessa reunião o modelo de divisão entre os municípios, que foi estruturado da seguinte maneira: 50% total do valor será distribuído de maneira igualitária entre as cidades, né, dos valores. Então, metade do que entrar vai ser dividido igualmente entre todos os municípios. Já a outra parcela, os 50%, vão ser divididos proporcionalmente de acordo com o peso de cada município que é dado aí dentro desse colegiado. E aí as maiores fatias, né, desses recursos para serem divididos seriam entregues para Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Recife, Olinda, Paulista e Petrolina. A gente vai seguir acompanhando, né, porque devem haver outras discussões com outras regiões, né, isso não é um assunto que vai ser decidido em apenas uma reunião. E, claro, a gente vai trazendo ao longo dos dias, né, aqui tudo que for ficando decidido sobre essa possibilidade de concessão aí dos serviços de água e esgoto aqui em Pernambuco. Olha, Renata, tem alguns pontos aí que a gente precisa saber melhor. Tem, como a Laís disse, alguns pontos que a gente não sabe, né? Por exemplo, um dos grandes críticos desse processo de concessão é o deputado federal, o Pedro Campos, irmão do prefeito João Campos. E a gente não sabe se o Recife foi representado, se pelo próprio prefeito ou por alguém da prefeitura. Qual foi o voto dele? Qual foi o voto do Recife, a gente não sabe. Outra coisa que a gente teve foi a tentativa de Petrolina de levantar uma divisão, uma proposta de divisão diferente, né? Isso já é bem conhecido, né? Os municípios querem investimento maior. Então queriam, capitaneados, né, por Petrolina, queriam 60 para os municípios, 40 para o estado. Só que não conseguiram um número suficiente de votos para levar isso à pauta, então nem chegou a ser votado. E aí talvez explique a abstenção de Petrolina e dos demais que acompanharam. E a gente espera que essa discussão seja extremamente racional e pensando na população. Como Laís falou, a gente não sabe porque tem os municípios que são contra o governo do estado e às vezes só por ser contra você já não quer nem conversa com aquela possibilidade. E por outro lado, a gente tem agora o movimento da governadora que atrai prefeitos para o partido dela. Então são prefeitos da base da governadora.
há de se imaginar que esses prefeitos, então, votaram a favor da concessão, que é uma iniciativa do governo. E até mesmo para votar a favor, né? Isso que eu estou falando. É preciso ser extremamente racional, deixar essas coisas de oposição e situação para lá e pensar no que isso pode mudar a realidade do Estado em relação a abastecimento e saneamento. Exatamente, que no final quem saia ganhando de verdade seja a população. É verdade. Bom, Renata, eu lembro muito bem que o presidente do Central esteve aqui e você levantou para ele a possibilidade de montar aí uma campanha para começar as obras lá na arquibancada da Rua São Paulo. Ele ouviu e as obras foram iniciadas, né, Laís? Olha, ontem a gente foi surpreendido, né, Renata e Vitor, com um vídeo nas redes sociais do próprio Sivaldo, né, falando aí sobre obras que estariam sendo realizadas naquela parte da Rua São Paulo, da arquibancada, que está interditada. O Sivaldo alega, né, que não há nenhum problema ali, não há risco estrutural de desabamento, só reparos estruturais que precisam ser feitos no local. E aí ontem, né, foram vistos aí, inclusive tinha andaime nesse vídeo que circula nas redes sociais, mostrando homens trabalhando, inclusive nossa reportagem foi conferir, né, esse movimento ali na arquibancada da Rua São Paulo, e deu realmente para perceber que, por exemplo, tinha algumas partes que foram rebocadas, né, que estava com cimento fresco ali, e segundo o presidente do Central, o Sivaldo Oliveira, né, essa obra, né, foi custeada, se a gente pode falar assim, pelos próprios conselheiros do clube que ofertaram aí a mão de obra, né, por conta própria. O Central conseguiu aí verba para comprar os materiais e essas obras vão caminhando, né, agora de acordo com o Sivaldo, ao longo desse mês inteiro devem ser feitos alguns reparos nesse local e ainda conta, né, o clube ainda conta, né, com essa ajuda de outras pessoas para que os torcedores, para que os conselheiros, né, a diretoria ela possa, né, fazer realmente essa campanha, como a gente bem fala aqui, para arrecadar esse dinheiro que é necessário para fazer toda a reforma ali e poder liberar esse local do estádio e também a via do lado de fora, que foi interditado desde o mês de maio aí, e aí não tem como passar carro por lá. As pessoas, os pedestres estão passando, né, mas correm esse risco. Sivaldo também não deixou claro quanto de valor tem que ser colocado aí para esses reparos, né? A gente sabe que um montante alto, que o próprio Sivaldo disse aqui que o Central não tem esse dinheiro, né, para fazer toda essa obra, então por isso que conta aí com essa ajuda, essa doação, né, de quem simpatiza com o Central. E lembrando que mesmo que esses reparos sejam feitos, né, a via não vai ser liberada de imediato, porque se a Defesa Civil foi lá e interditou, ela precisa voltar lá, ter os laudos, tudo certinho para poder liberar o local. E a gente sabe aí da importância dessa via, né? A gente trouxe até dentro do Povo na Cidade recentemente, né? Que os comerciantes da Rua São Paulo estavam reclamando que o movimento caiu muito, porque não está passando carro, muita gente está deixando de passar por lá. Então mexe com muita coisa, não só o trânsito tá horrível, né, Renata? Então, assim, não mexe somente com a quantidade de torcedores. E a expectativa do Sivaldo é positiva de que ainda no Campeonato Brasileiro da Série D desse ano a gente possa ter aí os torcedores nessa arquibancada. E mesmo, Laís, o Central dizendo que a arquibancada não oferece risco, mas assim, a determinação é dos órgãos legalmente, né? É o que a gente tem. É a Defesa Civil. Exatamente. A gente vai seguir acompanhando e torcendo, né, Renata, para que tudo dê certo e essa arquibancada seja liberada o quanto antes. E o trânsito também, tudo volta à normalidade naquele trecho. Se Deus quiser. Laís Florencio, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê. Olha, atenção para essa notícia. De acordo com